Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 14.1, exercício número 10. Vamos ao enunciado. Seja função de x e y igual 1 mais raiz quadrada de 4 menos y quadrado. Letra A, calcule f de 3 e 1. Letra B, determine e esboce o domínio de f. Letra C, determine a imagem de f. Bom, então, começando aí, resolução pela letra A, que ele pede calcule o f de 3 e 1. Então, a gente tem lá o f de 3 e 1 é igual a 1 mais a raiz quadrada de 4 menos, aqui onde era o y, vou substituir por 1, menos 1 ao quadrado. Ou seja, o f de 3 e 1 é igual a 1 mais 4 menos 1, raiz de 3. A gente pode ver na calculadora, 1 mais a raiz de 3, a gente tem aí aproximadamente, deixar aqui o 2,7, tá? Arredondado. Então, a gente tem aí na letra A o f de 3 e 1. Na letra B, pede-se para determine e esboce o domínio da função. O domínio é representado por x e y. E aí a gente tem que olhar para a função e verificar se existe restrição. Como aqui tem a raiz quadrada, o que está dentro da raiz quadrada não pode ser negativo, ou seja, precisa ser maior ou igual a zero. Então, para a letra B, para determinar o domínio, eu tenho uma restrição, onde 4 menos y quadrado tem que ser maior ou igual a zero. Então, eu tenho que 4 tem que ser maior que o y quadrado. Ou, reescrevendo, o y quadrado tem que ser menor ou igual a 4. Aí, aqui, para tirar o quadrado, como aqui vai para lá mais ou menos a raiz, vira um intervalo, vira menos a raiz de 4, menor ou igual a y menor ou igual a raiz de 4. Então, eu tenho que é um intervalo de menos 2 até mais 2 para o y. Então, eu posso escrever que o domínio é igual ao conjunto de x e y, né, todos os x e y, tal que menos 2 menor ou igual a y menor ou igual a 2. É a restrição que eu tenho para o domínio. E ele pede para eu fazer um esboço. Então, vou lá, desenho eixo y, eixo x. Aí eu tenho aqui que o meu domínio está entre mais 2 e menos 2, ou seja, são duas retas, uma é menor ou igual, linha contínua. A condição do meu domínio é que ele esteja aqui entre menos 2 e mais 2 no y. O x pode ser qualquer valor, o y tem que estar entre essa faixa aí. Então, esse seria o esboço do meu domínio, letra B. E na letra C, tá? Ele pede para determinar a imagem. Se a gente pegar aqui, ó, como é função de x e y, essa função de x e y a gente pode considerar a terceira variável como sendo z. Então, z vai ser a variável representada à imagem. Então, eu tenho lá que a função, o z, né, é igual a 1 mais a raiz de 4 menos y quadrado. Então, eu tenho uma restrição para essa condição aqui. Eu tenho uma limitação para os valores de z. Ou seja, esse valor aqui só pode ser maior ou igual a zero. Então, ele tem um limite mínimo e provavelmente tenha um limite máximo, né? Então, eu tenho a restrição para o z em um intervalo. Como que eu posso fazer isso aqui, ó?
eu posso escrever aquela restrição ali, uma forma de resolver, 4 menos y². Qual é a condição disso daqui? Isso aqui tem que ser maior que zero e vai ser menor, né, o valor máximo, ou seja, quando o y for zero aqui, vou ter que é 2, né, que é o valor máximo. Então, eu tenho essa condição para a restrição dessa função. Só que como a minha função, ou seja, a minha imagem z, tem aquele mais 1, eu somo 1 em todos os termos, ó. Então, mais 1 aqui, aí 1 mais a função aqui, 4 menos y², e aqui mais 1 fica 3. Então, eu posso escrever que a imagem é igual aí z, né, tal que z está entre 1 e 3, tá? Então, eu chamei de uma variável, uma terceira variável aqui, considerando lá o espaço, né, x, y e z, e tenho a variável. Ou também posso responder que a imagem é fechado em 1, porque é menor ou igual. Se fosse aqui só menor, seria aberto, parênteses, né? E fechado em 3. Ou seja, a minha imagem, ou seja, os valores que podem aparecer aqui, o resultado dessa função, né? A possibilidade de resultado, quando eu colocar os valores de x e y, que são os valores que estão dentro deste domínio, os valores que vão aparecer estarão entre 1 e 3. Isso corresponde à minha imagem. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!